informações, ouvindo as perguntas, as indagações, nessa interação que o Ministério Público sempre deve ter com toda a sociedade. Então vamos com essa introdução aí minuciosa, doutor, até a gente adentrar na primeira questão sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na concepção do Ministério Público. Como é que está essa situação hoje em Uruaçu, inclusive no Brasil? Esse estatuto está funcionando, só está na teoria, e depois a gente entra minuciosamente nas questões, doutor. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Valdir, nós sabemos que a Constituição de 1988, ela, de uma maneira muito singular, de uma forma muito especial, denominada Constituição Cidadã, que adveio em um contexto de protecionismo, de exaltação dos direitos fundamentais, ela trouxe um capítulo referente à família. E a família, criança e adolescente. Isso inserido lá no contexto da ordem social. E quando a Constituição Federal, ela fala da criança e do adolescente, ela estabelece no seu artigo 227 que é dever de todos, e aí, desde a família, a sociedade e o Estado, garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais, a proteção da criança e do adolescente. Como forma de regulamentar a Constituição de 1988, veio em 1990, a Lei Federal 8.069, o famoso ou denominado Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E sobre ele que nós falaremos hoje, iniciaremos alguns conceitos bem amplos, mas já antecipo que ali nós temos também, no âmbito da legislação, um marco divisor de águas, ou seja, um olhar diferente a ser dado de acordo com a legislação brasileira em relação à criança e ao adolescente. Então já vamos com a Elisângela com a sua primeira indagação. Antes, porém, gente, você pode participar, mandar a sua mensagem sobre questões dentro do tema e também fora do tema no 98597-7042, que na medida do possível o doutor Afonso Gonçalves Filho responderá, conversará com você respondendo aí a sua indagação. Regina. Então vamos lá, já convidando aí, para sua participação, 98597-7042. Doutor, então vamos lá. O que vem a ser a doutrina de proteção integral? Ótimo. Como eu estava falando, então a Constituição Federal ela já direcionou para a necessidade de que tivesse um tratamento em relação às crianças e adolescentes de uma prioridade absoluta. E a lei fala prioridade absoluta. E nesse contexto, Elis, o ECA, no seu artigo 1º, nós encontramos logo no início que ele é a lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então nós tivemos, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, a estruturação, ou vamos dizer, a normatização do que passou-se a chamar, em termos de estudo jurídico, a chamada doutrina da proteção integral. E essa doutrina da proteção integral, ela se inicia num olhar em que as crianças, antes do ECA, antes da Constituição de 88, as crianças e adolescentes, eles eram tidos mais como um objeto de proteção. Eles não estavam no cerne, como papel fundamental de toda a tratativa legal. E com o ECA, eles passaram a ser titular de direitos. Então, a proteção integral nada mais do que a legislação ressaltar, externar, mostrar para a sociedade, sobretudo para os operadores do direito e os órgãos públicos, as autoridades, em que ali a criança e adolescente, ela precisa ser protegida e amparada na sua integralidade, em todos os aspectos. Aí hoje nós vamos falar um pouco e depois desenvolver, mas o aspecto, por exemplo, da garantia da sua integridade física, da sua integridade emocional, o direito fundamental à educação, a convivência familiar. Então são uma série de direitos em que a lei, ao falar de proteção integral, ela diz, olha, nós precisamos proteger de forma ampla, integral, na totalidade, as nossas crianças e adolescentes. Doutor, há órgãos aí que integram um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente esparramado por todo o Brasil. Restritamente no que se trata aqui, o estado de Goiás e a cidade de Uruaçu.
Perfeito, Valdir. Para se tomar ou para se assumir uma responsabilidade tão grande, né, na execução dessas obrigações, ou seja, de proteger de maneira integral, ampla, todos esses direitos das crianças e dos adolescentes, é necessário que haja uma rede, evidentemente, de órgãos, e não só órgãos estatais, mas também instituições privadas que podem participar, né? Instituições religiosas, associações, organismos que têm como foco, né, um trabalho relativo à criança e adolescente. Vamos lá, a gente sabe de campanhas que tem a nível nacional da Unicef, né? Nós temos organizações da Rede Globo, do Roberto Marinho, Fundação Roberto Marinho, aquele Instituto Ayrton Senna. Todos esses órgãos fazem trabalhos e campanhas muito importantes que desenvolvem em prol da criança e do adolescente. E os organismos estatais e governamentais. Então, de maneira geral, o que existe? Existe todo um sistema, vários órgãos que devem atuar de forma integrada para que, para que haja uma atuação preventiva, ou seja, que através de um trabalho educativo, de conscientização e de atendimento imediato, as crianças e os adolescentes não tenham seus direitos violados. E no caso da notícia de violação, uma atuação rápida para que sejam assistidos, protegidos e esses infratores até mesmo punidos pela legislação naquilo que estejam a praticar. Então vamos dar um exemplo claro aqui, Valdir, para não ficar a coisa muito aberta para as pessoas entenderem. Vamos olhar para o nosso município, para o nosso estado. Uruaçu, especificamente. O que nós teríamos então? Poderia ser perguntado, doutor, quais os órgãos de forma imediata que estariam ou devem estar comprometidos na atuação em relação a qualquer violação de direito? Porque às vezes eu tenho um problema aqui com o meu barrigudinho, eu tenho que saber a quem eu recorrer, né? Por exemplo, vamos colocar uma questão. Vamos supor que hoje nós tenhamos uma criança ou um adolescente fora da sala de aula. Isso. Por ausência de vaga ou por omissão dos pais ou responsáveis. Então, essa é uma situação de violação de direito. Por quê? Porque toda criança e adolescente, né, idade escolar, precisam estar dentro da sala de aula, que é uma garantia, um direito fundamental, assegurado, sobretudo, como dever do próprio Estado na rede pública. Então, uma situação dessa, quais os órgãos que poderiam estar atuando e várias outras ações? O primeiro a se lembrar, evidentemente, é aquele que pelo próprio Estatuto da Criança foi incumbido, é o órgão incumbido, e aí diz a lei, pela sociedade, é o órgão incumbido pela sociedade para proteger as crianças e os adolescentes. É o Conselho Tutelar. Evidentemente, se há qualquer violação, qualquer notícia de comprometimento a direitos de crianças e adolescentes, isso envolve imediatamente o Conselho Tutelar. Mas não é só o Conselho Tutelar. Claro. Doutor, está funcionando aqui o Conselho direitinho? Sim, claro, sim. Todo órgão, todo município, aí é um imperativo legal, Valdir, todo município precisa ter ao menos um Conselho Tutelar, que é um órgão, diz a lei, permanente. Então nós não temos espaço, né, na legislação brasileira para que algum município não tenha um Conselho Tutelar plenamente em atuação. Juntamente com o Conselho Tutelar, para a gente avançar nessa resposta, a depender, por exemplo, de situações que muitas vezes envolve desajuste familiar, né, desestruturação familiar, problema de uso de drogas, bebida alcoólica, às vezes na entidade familiar, omissão, às vezes falta de recursos materiais, abandono. Aí nós temos no âmbito municipal, né, atrelado à Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRAS e o CREAS. Então são órgãos muito importantes também que atuam sempre em parceria com o Conselho Tutelar, no âmbito, evidentemente, das suas atribuições, já que tem uma equipe lá multidisciplinar. Nós temos assistente social, a psicóloga, que nos casos específicos poderão dar um atendimento. E órgãos complementares a nível estatal, evidentemente, não estariam fora a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, qualquer crime que envolva tendo como vítima uma criança, um adolescente. Nós temos uma atuação também supletiva da polícia, investigativa, e aí nós temos, evidentemente, o Ministério Público, que está atuando não só como órgão de fiscalização, exigindo que a rede responda de forma eficiente a demanda que chega, mas também atuando lá nas representações, nas denúncias, e o próprio judiciário. Então nós temos todas as instituições que de alguma maneira, no âmbito das suas atribuições, devem atuar quando nós temos uma violação de direitos às crianças e adolescentes, lembrando também de todas essas instituições civis
que muitas vezes atuam de forma paralela no auxílio desses programas das ações desenvolvidas. Estamos apresentando o Espaço Cidadania na 93,5 FM com o promotor de justiça de Juruçu, doutor Afonso Gonçalves Filho, sobre o tema aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Terminando aqui a discussão do tema, a gente já vai para a tribuna livre, mas mesmo assim, se tiver algum assunto relevante, importante, fora do tema, o promotor já autorizou você mandar o seu áudio e fazer sua indagação. Regina. Vamos lá, já temos por aqui, mas vamos continuando o nosso tema aqui. Doutor, quais são os direitos básicos e fundamentais desta população? Todo ser humano, né, a resposta aqui pode parecer muito óbvia, mas é evidente que todo ser humano, né, e ali está inserida a criança e adolescente, existem os seus direitos fundamentais, os direitos básicos, né? Que eles vão desde a vida, direito à proteção à vida, até direitos elementares, como recreação, lazer, moradia. Então, tem um vasto rol de direitos que a própria legislação estabelece. Mas no que diz respeito à criança e adolescente, nós temos alguns direitos mais específicos. E eu vou chamar a atenção que desde a vida, Elis, até o direito, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a convivência familiar e comunitária. Então, há esse olhar no sentido de que a criança e o adolescente, né, como a pessoa que está ainda em desenvolvimento, ela precisa não só ter atenção para aqueles direitos fundamentais básicos de todo ser humano, mas também algumas particularidades. Sobretudo, voltando lá à questão da proteção integral, é que ela precisa até mesmo, e nós vamos explorar isso hoje, ou, né, com o tempo, até mesmo de uma instituição familiar que tenha consciência da responsabilidade de dar formação, estrutura, não só material, mas sobretudo emocional e psicológica, para que aquela criança se desenvolva e se desenvolva bem, tornando-se um adulto equilibrado. Esse é um papel, um olhar muito importante que precisa sempre ser dado em relação às crianças e adolescentes no processo de formação das suas personalidades. Doutor, e aquela situação do tapinha no bumbum, como se diz, a educação, a previsão legal para uso do castigo físico por parte dos pais, porque nós temos ultimamente agora, às vezes aí algumas leis foram aprovadas aí, em que às vezes o pai ou a mãe vai educar o filho e dá uns tapinha mais pesado um pouquinho, dá até problema junto à justiça. Como é que tá a situação, doutor? Essa questão é uma questão sempre muito delicada, né, Valdir? É muito delicado. Porque você precisa educar o barrigudinho, mas tem que ter cuidado. As varadinhas no bumbum não vai matar ninguém. Exatamente. Então, o que nós precisamos realmente olhar e nos preocuparmos é com o parâmetro legal, ou seja, o que a lei ela determina. Sem adentrar, né, ao âmbito aí de que um pai, uma mãe responsáveis, amorosos, preocupados e que é a sua responsabilidade com a educação dos filhos, tenham que impor limites quando as suas condutas, portanto, extrapolam, sobretudo quando são crianças, né? Essa necessidade da imposição de limites para que a criança comece a aprender, evidentemente, que há também restrições, ações que precisam ser observadas. Mas, de maneira geral, nós tivemos, e já falamos muito disso, a chamada Lei da Palmada, depois a Lei do Menino Bernardo, aquele que em 2014, né, teve uma repercussão nacional, que teria sido sofrido abusos, depois sendo obsedado pelo pai, participação da madrasta, está no Rio Grande do Sul. Essa lei é a Lei 13.010 de 2014, Elis. Ela trouxe uma nova redação e no ECA foi estabelecido o artigo 18A. E o artigo 18A é exatamente que diz respeito à proibição de castigo físico, tá? Então, hoje, se perguntar em termos de legislação, o castigo físico, e evidentemente aqui o que foi dito, né? Nós temos que olhar sempre num princípio da ponderação e da proporcionalidade. O castigo físico, aquele que implica em algum tipo de sofrimento à criança e ao adolescente, eles estão vedados. Então, nós não temos espaço hoje, Valdir, para que legalmente se utilize de algum castigo físico que imponha um sofrimento, e eu estou colocando isso, né? Nós estamos falando um sofrimento à criança e adolescente, mesmo porque, segundo também estudos, e aí de especialistas na área
da psicologia, da neurodinâmica, vem várias áreas aí, no sentido de que estudos científicos que já são balizados, Elis, é de que o uso, e aí que é essa mensagem, o que é a vedação aqui? É o uso de violência. O uso de violência na educação, ele não é positivo, pelo contrário. Então, ele traz reflexos extremamente negativos à formação da criança e como referência até de exemplo, né? É o caso da violência doméstica contra mulher. Já está em estudos científicos também balizados, que muitos dos agressores, eles se tornam assim pelo fato de já terem presenciado ou vivido nos seus ambientes familiares os pais, os ascendentes que praticavam esse tipo de agressão. É verdade. Então, o que é fundamental aqui nós deixarmos claro é que quando a legislação veda, proíbe castigo físico, ela está falando em termos de violência. Eu não estou falando aqui em métodos proporcionais de que cada pai, com a sua responsabilidade mãe, dentro, vamos dizer, dentro do deslize, do erro do filho da criança, dentro da sua liberalidade no âmbito interno da família, possa adotar a medida que melhor convém para educar o seu filho. Mas terminantemente proibido qualquer tipo de violência que provoque a essa criança um trauma ou um sofrimento qualquer, sob pena de responsabilidade, evidentemente. Se nós tivermos uma situação em que uma criança, e agora mesmo nós estávamos falando sobre comprometimento de direitos fundamentais, se nós tivermos uma criança, Valdir, que nesse exato momento adentra um atendimento médico na UPA, e ali o profissional da saúde verifica a possibilidade, há indícios, de acordo com a lesão, de acordo que ele tenha sofrido algum tipo de abuso, de excesso, às vezes até no meio corretivo mesmo, ele tem a obrigação de participar dos órgãos de proteção. Então, nesse caso aqui, poderia ser comunicado o Conselho Tutelar para que ali, né, os órgãos, as instituições de saúde pudessem pelo menos, olha, recebi, está aqui essa criança, aparentemente ele pode ter sofrido um certo excesso aí do meio de correção, veio um relato que foi uma queda, mas então, pelo menos para que seja o quê? Seja apurado, evidentemente. Então, qualquer situação suspeita, pode haver comprometimento, até evidentemente de cunho criminal. Aí nós temos vários os crimes, né? Nós podemos ter um abuso, uma lesão corporal, até um comprometimento mais grave, mas todos estão tipificados na lei. Então a mensagem principal é essa: não pode haver nenhum tipo de correção em que implique em castigo físico e que gere qualquer tipo de sofrimento em relação à criança e adolescente. Meu dia 24. É o diálogo, é a correção. Meu dia 24, desculpe, doutor. Meu dia 24, Espaço Cidadania, com o promotor de Justiça do Iraçu, doutor Afonso Gonçalves Filho, ao vivo, apresentando o programa Valdistina Elisagena, com a participação do representante do Ministério Público, discutindo o tema de hoje, a questão da criança e do adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente. São várias questões, várias indagações aí, e sobrando espaço, nós vamos para a Tribuna Livre. Já temos aqui algumas participações, algum assunto relevante fora do tema, você pode mandar o seu áudio, conversar com o promotor de justiça. Regina. Inclusive, agora a gente vai aqui abrir um espaço aqui pra gente ir com os nossos ouvintes, né, com as perguntas. Doutor, e já começa aqui um ouvinte perguntando qual a diferença do Conselho Tutelar e do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Como é que funciona aqui? Onde são as sedes? Qual o trabalho de cada um? Tá. A pergunta é sobre o ECA e o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, a gente sabe que é bem aqui, mas e o ECA tem? Mas pode explicar aí. Tá, mas então veja bem, não façam confusão. O ECA é a lei. Quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos nos referindo a uma lei. A lei. Como é o Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando as pessoas ouvem, é o Estatuto, geralmente são algumas leis que elas recebem o nome de estatuto, no sentido simplesmente de, porque aquela lei, ela está direcionada, por exemplo, ao adolescente, a criança e adolescente, recebe estatuto. Pessoa só com deficiência, estatuto. Então, mas nada mais é do que uma lei federal.
É um código, uma lei que disciplina ali várias questões. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem mais de 200 artigos. Ele é muito minucioso. Então, ele é dividido em vários temas. Ele inicia lá, ele fala dos direitos fundamentais, depois fala de infrações administrativas, fala dos órgãos, as medidas chamadas medidas de proteção, medidas socioeducativas, estabelece uma série de infrações administrativas aos direitos da criança e do adolescente. Ele estabelece multa, por exemplo, Elis, ao pai e à mãe que deixam de exercer adequadamente o poder familiar, a obrigação de matricular uma criança, está lá no Estatuto. Estabelece, por exemplo, crimes, quando há exposição de conteúdo pornográfico de criança e adolescente. Então, esse crime está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ECA, não confunda, o ECA é a lei que disciplina todo o ordenamento relativo a direitos e deveres, sobretudo direitos das crianças e dos adolescentes. E o Conselho Tutelar? Cumprir a lei. O Conselho Tutelar é um órgão, né? É o órgão que eu disse. O Conselho Tutelar, nós encontramos também, Elis, alguns artigos do ECA que tratam do Conselho Tutelar. Artigo 136 e alguns outros. Então, qual que é a definição do Conselho Tutelar? É o órgão incumbido pela sociedade, por isso que nós temos as eleições para Conselho Tutelar. Nós não temos a composição do Conselho Tutelar, ela não é de servidores públicos efetivos, não é por nomeação. Nós temos as eleições que ocorrem há 4 anos do Conselho Tutelar. Então, ele é um órgão instituído pela própria sociedade. Então, ele é eleito pela sociedade para quê? Para cumprir ou fazer que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados. Então, o Conselho Tutelar é um órgão composto por 5 integrantes. Então, hoje, o Uruaçu, a depender do município, fala-se que até 50 mil, um Conselho Tutelar é suficiente para atender essa demanda. Mas nós temos municípios maiores, podemos ter mais de um Conselho Tutelar, a depender da demanda e, sobretudo, da população. Mas o Uruaçu, nós temos um Conselho Tutelar, composto por 5 integrantes, e todo e qualquer município precisa ter um Conselho Tutelar. O município pode ser muito pequeno, tá? Mas precisa ter o Conselho Tutelar. A composição dele é sempre 5 integrantes. Eles trabalham, eles têm uma autonomia para estabelecer no regimento interno a forma de trabalho, mas nós temos uma lei municipal e todo município também, baseando-se em resoluções, até do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, denominado CONANDA, em que ali precisa o município legislar, estabelecer o local de trabalho do Conselho Tutelar. O município precisa dar condições para o Conselho Tutelar atuar, previsão até na lei orçamentária, ou seja, Liz, um carro, um veículo, um motorista, um local de atendimento, uma recepcionista, uma sede, né? Então, condições mínimas para que as conselheiras ou conselheiros tutelar possam atuar e atuar 24 horas. É isso que eu ia perguntar agora. Tem que ter aquele plantão à noite. Ninguém sabe quando é que vai precisar de um conselheiro aí, né, na hora, com urgência, e tem que trabalhar, então, 24 horas. Exatamente. Eles podem estabelecer no regimento interno como que eles vão se organizar, né? Eles trabalham geralmente de 2, tá? Nunca fazer um atendimento individualizado, até por ter ali alguém que possa estar auxiliando, né? Podemos ter uma ocorrência que pode gerar algum desconforto, alguma dificuldade. Então, é sempre importante estarem 2 conselheiros. E assim, eles vão se organizando dentro do regimento interno. Escalas de atuação durante o dia, né? Durante o período diurno, e as escalas de plantão no período noturno. De maneira que, podendo acontecer uma ocorrência, né? E aqui eu estou mencionando, né, uma situação de gravidade, de violação de direito, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Ele tem que participar. No primeiro momento é ele que vai provocar as medidas imediatas. Se tiver um adolescente numa situação de risco, de repente o Conselho Tutelar é acionado, é ele que vai tentar já entrar em contato imediato com a família, fazer, se for o caso, esse encaminhamento, adotar as providências, por exemplo, vamos colocar uma criança de tenra idade que está numa situação de abandono, Elis. Ela é encontrada em abandono 2 horas da manhã, uma situação imediata de risco que ela tem que ser acolhida naquele momento. O Conselho Tutelar. E ali, muitas vezes, hoje, nós temos, né, depois de um avanço, né, muito grande, nós temos uma instituição de acolhimento,
em Uruaçu, então aquela criança vai ser recepcionada, de repente o Conselho Tutelar, se não tiver uma entidade familiar, não tem quem socorrer de forma imediata, levá-la para a instituição, depois evidentemente documentar isso ao Ministério Público, ao Judiciário, mas num primeiro momento é esse órgão chamado Conselho Tutelar, instituído pela sociedade, que precisa colocar a mão na massa. As ações iniciais devem ser exercidas por este órgão, que vai provocando outras instituições, se assim houver necessidade. Desde até um registro de nascimento, Elis. Pode chegar uma criança, um recém-nascido, que nas demandas, a criança sequer foi registrada. Então o Conselho Tutelar vai providenciar, vai levar a criança, vai orientar a mãe, vai acompanhar, primeiramente para que seja feito aquele registro, um atendimento médico, que às vezes aquela criança precisa na rede pública de saúde, que está sendo negligenciado. Então o papel do Conselho Tutelar, como eu falei, se é o papel dele zelar pela efetivação dos direitos, é ele que é esse instrumento de bater na porta, de provocar o poder público, de fazer com que aquele direito, se está sendo violado, faça-se cessar essa violação. Doutor, vai lá, pois, dentro da indagação aqui, eu vou aproveitar, eu vou soltar, porque o tempo já está quase chegando ao final, 12h31, não sei como é que está a agenda do senhor, mas essa dona Coraci, ela está angustiada aqui. Pediu até para não falar o nome dela, né? Mas eu já falei. Ela vai passar o relato pro senhor dentro dessa questão aqui. Ela quer um conselho, o que pode fazer? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Valdir. Valdir, eu tô pedindo um socorro, uma ajuda. Valdir, eu tenho uma filha que é usuária de drogas, sabe? E ela tem uma nenenzinha, tá com 2 anos, sabe? E ela sai pra rua com a menina de noite. Domingo eu fui buscar a neném, era meia-noite, lá no bar do Emils, lá no Parque Paraíso, lá, ela beba com a neném lá. Aí a mulher veio aqui me chamar, sabe? Eu tenho meu pé quebrado, eu tenho glaucoma, não enxergo direito. Aí eu fico nervosa, aí tampa tudo, sabe? Aí eu tive que chamar meu menino, nós foi lá para buscar a neném, sabe? E eu queria que você conversasse com o doutor Afonso aí, ser muito amigo dele, me ajudar a arrumar uma clínica para internar ela, Valdir, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu já pedi muitas coisas já. Pois é, Valdir. Aqui são 2 demandas, então, duas né? complexas. Nós estamos falando hoje da criança e adolescente, ela mencionou, vamos trabalhar com essa e depois a demanda na área da saúde. Vamos começar com a questão da criança, e que está muito em cima do que nós estamos falando hoje. Exatamente. Se eu tenho uma mãe, e hoje está sendo muito comum isso, tá? Essa demanda aí é muito recorrente. Pai ausente, a criança vive com a mãe dependente química, usuária de drogas, que por suas atitudes, ela se negligencia ou se omite nos deveres do exercício do poder familiar. Então ela sai com essa criança no período noturno, ela leva essa criança para ambientes aí indevidos, ela faz uso imoderado de droga. Então nós temos uma criança numa situação de risco, em que envolve, evidentemente, a atuação daqueles órgãos ou daquela rede de proteção que nós falamos. Então ali tem que entrar Conselho Tutelar, tem que entrar o CRAS, né, uma entidade familiar totalmente desestruturada, para verificar, e dentro daquele estudo, daquele acompanhamento, Elícia, o que pode ser feito? Vamos tratar da mãe? Há possibilidade da mãe se recuperar para que seja retomada essa família natural, a convivência dessa criança com a mãe, que é o ideal e é o certo, é o que está previsto na legislação. Então, medidas em relação à criança precisam ser adotadas. Se for preciso, um encaminhamento provisório a uma guarda em família substituta, de repente essa avó, ela tem condições de acolher essa criança como guardiã, essas ações podem ser direcionadas a isso. Se de repente a avó, que não tem condições de saúde, como ela mencionou, mas tem um tio, tem um irmão que acolhe essa criança, mesmo que provisoriamente, até que haja um eventual tratamento, uma tentativa de recuperação da mãe. Então, esse é o caminhar. E está atrelado, agora já respondendo que a pergunta dela foi essa, né? A indagação dela. A situação que nós enfrentamos há muito tempo é essa questão do tratamento ou internação, que as pessoas usam muito, Valdir, da chamada involuntária ou compulsória. Prestem atenção. Isso hoje sobrecarrega muito a rede pública.
as ações do Ministério Público, ações judiciais, nesse sentido, são muito comuns e recorrentes, infelizmente, mas são. Mas como que funciona? Primeiro, se a pessoa apresenta um problema de saúde, uma dependência química, seja drogas ilícitas, ou seja pelo próprio álcool, inicialmente, como garantia de um direito fundamental de liberdade, a pessoa pode ou não se submeter a qualquer tipo de tratamento. Inicialmente, a pessoa é livre para isso. Quando o grau de dependência ele é tão grande que ele compromete a rigidez mental, o equilíbrio, o discernimento da pessoa, são aquelas situações, Valdir, que a pessoa não atende a nenhum tipo de tratamento, não atende ninguém, voluntário. Ele é levado lá no CAPS uma única vez, depois ele abandona. É verdade. Ele já está na rua praticamente, virou morador de rua muitas vezes, vai lá na casa do pai e da mãe, ou na casa às vezes só para dormir um pouco. Ele já começa a subtrair os objetos de casa. Isso. É muito triste, mas isso começa a acontecer. Então, ele já está numa situação que ele não tem discernimento, ele não tem controle, vamos dizer assim. Quando nós temos essas situações mais graves, aí se coloca a possibilidade de que haja uma ação judicial e que muitas vezes ela é proposta pelo Ministério Público da proteção daquela pessoa, né, da vida daquela pessoa ao ponto que se chegou, de forma involuntária ou compulsória, independentemente da vontade dela. Então nós acionamos, de regra, o município, o próprio município, pelo SUS, através inicialmente de um relatório médico. É preciso que um médico, né, de preferência um psiquiatra, alguém que tem uma especialidade, ele já indique a necessidade ou a conveniência daquela internação compulsória. Por quê? Porque qualquer tipo de outro tratamento não está tendo resposta voluntário e a situação daquele paciente, vamos dizer assim, é uma situação muitíssimo grave. Então, esse caso dela, o que tem que fazer? E todos que estiverem nessa situação, Elis, que tem um filho, tem um irmão, a pessoa hoje que está num grau de dependência muito grande. Primeiro ponto, tem que bater nas portas do Sistema Único de Saúde. Então é da Secretaria Municipal de Saúde, é do CAPS, para que seja feita uma avaliação preliminar e naquela avaliação, é esse quadro que nós falamos, eu recebo, geralmente as provoca o Ministério Público, com esse relatório médico, com essa indicação, e nós ingressamos com a ação para a internação compulsória. E que, diga-se de passagem, ele é por um tempo, um espaço de tempo bem curto, né? Vamos colocar 30, 40, 50, 60, a depender da situação, mas depois a pessoa volta à convivência familiar, volta à convivência comunitária e é o maior desafio em conseguir, né, se manter fora do vício. Então é um grande mal, mas os mecanismos de enfrentamento são esses que eu acabei de dizer. Doutor, são 12h38, a gente pode continuar com mais umas 3 indagações aqui ou a gente segue no tema, doutor? Vamos fazer mais uma indagação aí, porque às vezes nós já estamos caminhando aí para finalizar. Então tá, então é o seguinte, espera aí, Alisa Gina, que tem aqui também dentro do tema de hoje. Temos várias aqui. Olá, bom dia. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação quando acontece uma ocorrência e a polícia militar não consegue um contato com o conselho tutelar. Aí muitas vezes acaba levando essa criança para a delegacia. Como tem um abrigo em Uruaçu, não seria melhor conduzir essa criança até esse abrigo, já para preservar essa criança, por ser um ambiente pesado de delegacia, acaba assustando mais ainda a criança. Eu falo porque eu já conheci um caso de um pai que pegou a criança sem autorização da mãe e da avó, e aí quando foram resgatar a criança, foi a polícia militar e levaram a criança para a delegacia. E teve essa reclamação na hora do povo, não sei se é o mesmo caso, que a polícia solicitou, o conselho não conseguiu e realmente levou essa criança para a delegacia, doutor. Tá. Só essa resposta nós vamos encerrar, Elis, porque essa resposta ela vai delongar aqui uns 2, 3 minutos e tá no meu horário. E aí, só lembrando aí os nossos ouvintes, gente, ficou muitas perguntas aqui, viu, doutor? No próximo programa a gente dá um jeito de soltar, concluir o tema, né, doutor? E a gente solta as demais indagações. Ficou bem simples. No próximo programa nós temos aqui mais 4 indagações desse tema e depois a gente parte para essas indagações, mesmo porque esse tema, ele direciona para muitas indagações que estão vinculadas a esse assunto. Nós vamos trabalhar muito com questões relativas a direitos de criança e adolescente. Veja bem, a sua pergunta, ela é muito oportuna e prestem muito atenção no que eu vou explicar para não ter confusão, tá? Primeiro,
Se nós temos uma ocorrência de uma criança que tem até 11 anos de idade, tá? Vamos já separar isso aqui. Criança não sofre nenhuma punição. Criança não é levado para delegacia, tá bom? Se eu tenho uma ocorrência, Liz, de uma criança, eu dei aquele exemplo. De uma criança que está numa situação de risco aí. Ou teve um problema lá familiar, os pais tiveram um problema. Aliás, leva para delegacia, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Às vezes a criança pode ser vítima de um crime. Vamos supor que a notícia é que a criança sofreu uma agressão física por alguém, por um pai. O encaminhamento à delegacia, muitas vezes, é simplesmente para fazer uma requisição para ela ser examinada. Às vezes precisa de fazer o laudo de exame de corpo de delito. Então, uma criança, ela só chega a uma delegacia e pode chegar a uma delegacia na qualidade de vítima, tá? De vítima de uma infração. Então, cada caso é o seu caso. Uma situação, por exemplo, que a criança não é vítima do ato de uma infração, então, uma ocorrência que eu falei de abandono. Então, não existe isso de polícia levar a criança para a delegacia, tá? Então, essa criança, ela tem que ser, de fato, acionada, é o conselho tutelar mesmo, que está lá no sistema de plantão, que precisa atender, que tem que receber essa criança e levá-la, se for o caso, para a instituição de acolhimento. Então, a gente tem que separar as coisas muito bem. Adolescentes, o que nós vamos, então, para a delegacia para a gente entender? Nós temos, por parte da Polícia Militar, um trabalho, Valdir, que de repente ela se defronta com o chamado ato infracional, que é o crime praticado por um adolescente. E agora adolescente de 12 a 17 anos de idade. 12 a 17. Vou citar um exemplo aí para as pessoas entenderem. Criança até 11. A Polícia Militar está, Elis, em diligenciamento, né, em trabalho aí de monitoração ostensiva e se defronta com um adolescente que acabou de praticar um furto de uma bicicleta e faz abordagem desse adolescente. O que a Polícia Militar tem que fazer? Ali eu tenho um adolescente que praticou um crime, entre aspas, que é o ato infracional, para as pessoas entenderem, que tem consequência. Existe um procedimento próprio para adolescente que pratica o crime, entre aspas. A Polícia Militar é como se fosse o maior. Tem só cautelas a serem adotadas. O que a Polícia Militar vai fazer? Se ele estava na posse da bicicleta, houve a notícia do ato infracional, a Polícia Militar vai registrar, é o chamado registro de atendimento integrado, e vai encaminhar aquele adolescente para a delegacia. Por quê? Porque ele praticou um crime, um ato infracional, lá na delegacia que vai registrar o procedimento. Ao invés de ser um auto de prisão em flagrante, nós teremos um auto de apreensão em flagrante ou um boletim de ocorrência circunstanciada. Ali a delegacia, que é o delegado de polícia, que é a Polícia Judiciária, vai documentar para repassar ao Ministério Público que possa oferecer representação. Então, nesse aspecto, um primeiro momento, não tem participação de conselho tutelar também não. Deixa eu deixar claro adolescente, aqui. Não. Quando é ato infracional, não precisa de conselho tutelar. E nem precisa chamar os pais também, doutor? Num primeiro momento, Elis. Lá na delegacia, aí é a Polícia Judiciária, se esse adolescente, porque a legislação ela é muito mais branda, né? Ele vai ser colocado em liberdade imediato, aí sim, a própria delegacia, a própria Polícia Judiciária que vai tentar localizar, entrar em contato com os pais. Pais são responsáveis. Se eventualmente a delegacia não conseguir, por reformar, aí pode entrar o conselho tutelar de forma complementar. Para não simplesmente colocar um adolescente infrator na rua, sem nenhum responsável, nenhum direcionamento. Se a polícia, se a delegacia não conseguiu, aí ela aciona o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar entra de forma complementar. Então é importante também a Polícia Militar ouvir essa orientação de que na apreensão ou na abordagem de adolescente infrator, não tem necessidade de contactar o conselho tutelar. Ele tem que pegar o adolescente normal que está numa situação de ato infracional e vai documentar e encaminhar à delegacia. O conselho tutelar entra sempre no aspecto de proteção da violação daqueles direitos. Então, se eu tenho um adolescente respondendo a sua indagação, chegou lá na delegacia, a delegacia não conseguiu, olha, eu estou com um adolescente em situação de praticamente abandono. Ele não tem referência familiar, ele está na rua ou os pais estão se negligenciando, opa,
Aí entra o conselho tutelar neste ponto, para contactar com os pais, para fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo com aquele adolescente, se ele está realmente tendo uma instituição familiar adequada, se ele não tem, aí eu vou envolver o CRAS. O que está acontecendo? A mãe é alcoólatra, o pai abandonou, precisa pagar a pensão, precisa regulamentar. Aí o conselho tutelar é nesta atuação de proteger e verificar a situação que está aquele adolescente. Mas a atuação no que diz respeito ao ato infracional, a ilicitude do adolescente, é caso de polícia, como é em relação ao maior. Só vai ter uma tratativa diferente. Doutor, só mais um minuto, eu sei que o senhor está atrasado, porque a menina pediu, pelo amor de Deus, não poder nem deixar para o próximo, o senhor já passa para o conselho tutelar. Olha esse caso aqui, ó. Boa tarde, Valdir Justino. Valdir Justino, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Afonso, porque lá na Primavera, perto do Sotagato, tem uma mulher que ela tem 3 crianças, tem uma de escola e ela não tá levando a menina na escola, e ela estuda ali, era a creche, não sei, de Cado Corgo. Da Primavera ali, de Cado Corgo, tem uma creche que é um colégio. No Cecel. É no Tetel. Então a menina não vai na escola, ela vai, fica no boteco bebendo, né? Fica bebendo até tarde e não leva a menina para a escola, viu? Aí ela fica envolvida muito com a amiga lá e não manda a menina para a escola. Eu queria saber dele o que pode fazer, mas só que eu não quero falar o meu nome, porque ela mora perto da casa da minha irmã, viu? Naquela rua que atravessa ali da Biquinha para Riba, ela mora bem ali perto. Não é muito longe. E a menina não vai para a escola. Acho que essa denúncia poderia ser feita direto do conselho, não, doutor? Perfeito. Só para a gente concluir aqui, toda e qualquer, para facilitar, tá? Tem esses números, tem essas denúncias aí de forma virtual, mas o município nosso é pequeno. Então, o que eu quero orientar aqui? De repente, qualquer pessoa que está vivenciando alguma situação de violação de direito de criança e adolescente, vá lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, vá lá no Conselho Tutelar diretamente, a secretaria aqui, lá está o CRAS, né? Pode ficar resguardado o sigilo, né? Na hora que quer fazer, trazer aqui, eles têm que respeitar isso. Na questão do anonimato, atende dentro de uma sala reservada, pega ali os dados, as informações, para quê? Para que seja feita a diligência e encaminhar nesse sentido. Junto ao Ministério Público, Valdir, eu recebo continuamente. A hora que eu recebo lá, até pelo Disque Denúncia, não tem identificação, o que nós fazemos, Elis? Simplesmente eu provoco esses órgãos, provoco a Secretaria de Desenvolvimento Social para que seja feita uma diligência, vá em loco, verifique a situação e me apresente um relatório e adote as providências cabíveis. É 127, doutor? Ministério Público é 127? 127 do Ministério Público. Obrigado, até quarta-feira, doutor. Obrigado, senhor. Muito obrigado, até lá. Não tem tempo para mais nada, bem que ficou muita coisa para quarta-feira que vem. São 12h48, o programa do Povo tem sequência normal. Já vamos trazendo aí as cotações do agronegócio aqui, sempre aqui no oferecimento da Dois Irmãos Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Era Dois Irmãos Materiais para Construção, Alves Crédito, seu banco de negócios, o banco da aposentada e do pensionista do INSS. Caldeirão Lanchonete Grill, tem cerveja, promoção hoje, R$ 8,99, a Brahma e Antártica, lá no setor aeroporto, do nosso amigo Dr. Moacir Galdino. Caldeirão Lanchonete Grill, promoção 4 da cerveja barata, R$ 8,99, Brahma e Antártica.